Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal no YouTube com entrevistas novas toda semana às 19 horas, toda quarta-feira, uma personalidade nova. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações com antecedência, comentar e curtir. Aproveitar agora e contar um pouco da tua carreira discográfica, de uma forma geral, para que a gente possa depois entrar especificamente no disco mais recente, né? Eu tenho aqui, você trouxe aqui pra gente alguns exemplares, então vamos falar um pouco deles, dos seus filhotes. Dos filhotes, pois é. Bem, eu começo a contar sobre os meus discos com os projetos que você mencionou do Mandu Sarará. A gente tem 2 discos gravados, um que chama só Mandu Sarará, depois tem um que chama Varal, e o disco do Grito, que é a banda de rock que eu tinha. E eu conto eles porque eles têm as minhas composições, né? São discos não só com minhas composições, dos outros integrantes dos grupos, né? Mas já tá ali a minha pegada, vamos dizer assim, a minha pegada composicional, né? Aí vem o Lágrimas de Chorar Estrelas. Avião fez a curva e eu só vi o chão e a cidade tão acesa. Que é esse que você tem em mãos aí. É um disco de canção, são canções. E ele tem uma curiosidade e uma marca muito, muito forte, que eu só usei sons que vinham da guitarra e a minha voz, no caso. Então todas as estruturas musicais, as estruturas percussivas, as estruturas harmônicas, melódicas, tudo, os contrapontos, tudo acontece a partir do som da guitarra. Então eu processo essa guitarra, esse som original da guitarra, com efeitos, aqueles pedais, e construo tudo com isso. Então ele tem uma sonoridade muito específica. Eu me coloquei esse desafio criativo, que era, como que eu faço esses arranjos ficarem interessantes dessa forma, né? Então esse é o Lágrimas de Chorar Estrelas. Esse segundo aí que você tem, foi o que veio depois? É o Solo para um Homem Só, que aí ele já tem uma história totalmente diferente, porque ele nasce de um livro de poemas que eu tenho, que eu lancei, que chama Solo para um Homem Só, poemas sobre a solidão. Desse livro de poemas surgiu uma performance com uma bailarina, que é a Priscila Torres. A minha mãe, peço a chave do útero para que eu possa entrar e fechar os olhos. Preciso perder o mundo. A proposta inicial era criar improvisações a partir dos poemas, improvisações de dança e de música. A partir dessa vivência, dessa proposta, a gente acabou criando um espetáculo que tinha partes improvisadas, mas tinha partes marcadas, né? Então eu acabei compondo também peças, temas instrumentais para esse espetáculo. E depois disso eu resolvo fazer um registro de tudo, né? Dessas trilhas que compunham o espetáculo. Então esse é o Solo para um Homem Só. Esse é o Solo para um Homem Só. Veja aqui, e assim, projetos gráficos dos dois lindos, né? Esse aqui é inclusive muito, muito, muito especial, né? O projeto gráfico. Obrigado, é da Lia Assunção. Esses 2 são da Lia Assunção. E depois nós temos o Sobrevoo. Aí antes desse disco que eu não trouxe, tem o Inventos Poéticos. Inclusive eu vi alguma coisa no YouTube do seu projeto, desse projeto. Sim. O Inventos Poéticos é um projeto que começou em 2018 com a proposta de convidar artistas para interações criativas. E não só artistas da música, não só compositores de canção, compositores de música instrumental, mas também poetas, bailarinos. Tem um episódio que tem inclusive um ilustrador, tem o pessoal das artes visuais também, o pessoal de vídeo. Então o Inventos começa assim, com vídeos feitos na sala da minha casa, registrando essas interações criativas, e também
com conversas, bate-papo sobre criatividade, sobre filosofia de vida, enfim, sobre a arte de maneira geral. Minha solidão encontrou a lua. E aí, quando chega em 2019, eu tendo feito 2 temporadas, eu resolvo fazer um registro de alguns desses encontros nesse disco, né, que chama Inventos Poéticos, e que tem ali improvisações, canções, temas instrumentais, enfim, tem uma parte desses encontros, né? Então esse disco é de 2019. Aí o disco que você pegou depois, que é o Sobrevoo, já é uma outra história, é um disco em duo com o Benjamin Taubik, guitarra e piano, com composições dele e composições minhas. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre o Lagos Flutuantes, que é o disco mais recente, eu tive observando que você participou de alguns projetos, né? Projeto Caminhos Poéticos da Canção, que você dirigiu, também alguns projetos com participação do Taubik, do Ari Colares e outros. São projetos que você desenvolveu junto ao Sesc, é isso? Ou esses projetos do Sesc são outros? Não, são outros. O Caminhos Poéticos da Canção foi um projeto aprovado pelo CCBB. Centro Cultural Banco do Brasil. Isso, e foi realizado no CCBB de Brasília e no CCBB do Rio, e que propunha investigar a relação da canção popular brasileira com poesia, e a letra com a canção, letra e música, música e poesia, todas essas relações possíveis. Um projeto que teve mesas redondas, palestras e shows dentro desse tema. Tá. E esses foram para o Centro Cultural Banco do Brasil. Isso. Eu fiz uma pequena confusão entre Centro Cultural e Sesc. Mas, além disso, você tem um projeto também que você fez com o meu querido amigo Sérgio Molina, o Música de Montagem, né? Sim. Foi um projeto que vocês desenvolveram, que você participou. Sim. O Música de Montagem é um projeto liderado pelo Sérgio Molina, e que, quando foi gravar o seu primeiro disco, contou com a participação de todo mundo ali na criação. Tem um quê de criação coletiva ali também, e eu fiz parte dessa primeira formação do grupo com as minhas guitarras, com esse caráter experimental que eu trago da sonoridade da guitarra. Bacana. Agora vamos falar sobre Lagos Flutuantes, que é o trabalho mais recente do Rodrigo. Estou aqui com um folder do trabalho, bastante impressionado com a qualidade do projeto gráfico, com a qualidade da apresentação, que é uma coisa, diga-se de passagem, ultimamente bastante rara, né? As pessoas têm muito pouca preocupação com a imagem do que apresentam, né, com o material. Isso aqui é tão bom a gente receber e ter esse conjunto de informações que aguça a curiosidade de aprofundar ouvindo o trabalho e conhecendo um pouco mais. Conta um pouco para a gente desse projeto do Lagos Flutuantes e desse filho mais recente. Sim, o Lagos Flutuantes começa há um ano atrás, a concepção dele, né? Eu acho que começa em agosto, setembro de 2022, com uma vontade muito grande minha de trazer um repertório instrumental, composições que eu já tinha e composições que eu estava criando, né? Uma vontade de trazer essas criações e explorar de novo o contexto de grupo, né? Bateria, baixo, piano, né? O meu último disco tinha sido com o Benjamin, que era só guitarra e piano, e disco com grupo já estava muito para trás, assim, né? E muita coisa aconteceu no sentido das minhas pesquisas com a sonoridade da guitarra, a estética do glitch, que é uma coisa da música eletrônica, né? Que eu procurei trazer para o meu universo, já que essa minha busca é muito de buscar novas sonoridades para a guitarra, que isso vem, como eu falei, né, do Lágrimas de Chorar Estrelas, lá em 2008, já tinha essa minha busca, e isso foi só se amplificando ao longo dos anos, né, com o próprio Música de Montagem, que você
mencionou, enfim, praticamente em tudo que eu fiz a partir dali, tinha essa minha curiosidade, esse meu espírito de investigativo, eu acho, assim, de olha, tem esse som aqui, olha, tem esse barulhinho que eu posso fazer, olha, esse pedal, quando eu ponho esse botão aqui, tem esse som. E como que eu posso fazer arte com isso? Como que eu posso fazer música? Como que isso pode não ser só uma coisa científica, de uma pesquisa ali, nesse sentido, e como que isso pode estar dentro de um contexto estético, né? Como que isso pode estar dentro de um projeto conceitual mais forte, como que isso pode dar força aos recados que a minha música quer dar, né? Seja ela música, seja ela canção com letra, seja ela dentro desse contexto instrumental, eu estou sempre pensando como os elementos podem potencializar essa mensagem, vamos dizer assim. Então, no Lagos Flutuantes, eu busco muito isso, assim, eu busco uma sonoridade que não é convencional, muitas vezes dentro de um contexto, né, o contexto da música instrumental brasileira. Então, tem o samba, eu tenho maracatu aí dentro, tenho o jongo. Então eu tô surfando ali num lugar que é conhecido por um lado, mas eu tô buscando uma sonoridade que é diferente. Que é diferente. Essa é a minha busca incansável mesmo, e ela vem muito da guitarra, né? Então, por exemplo, ao longo do disco, eu crio texturas que foram previamente gravadas, esses barulhinhos, esses glitches que eu falo, que são os erros, né? As sonoridades das falhas, né? E eu tento construir as minhas texturas, sejam camadas rítmicas, loops rítmicos, sejam texturas que estão compondo ali uma cama, um pad, uma textura harmônica. Eu estou ali trazendo essas sonoridades e tentando construir ali uma sonoridade diferente, né? Então, isso está ao longo de todo o disco, né? Fernando, vamos falar um pouquinho da construção do Viracei. As canções, elas surgiram como? Você compôs elas já pensando num conjunto de canções para o EP, para o álbum, ou elas surgiram em momentos diferentes e você foi... Haviam, acho que 4 ou 5 canções, acho que 4 canções que eu já tinha composto para o show, né, em 2018. E aí eu quis fazer uma versão no disco delas, né, não tinha gravado no disco. E as outras músicas eu fui compondo à medida que eu fui produzindo o disco, né. Aí até que as últimas canções eu fiz, né, quase estava no finalzinho do disco lá, tava escrevendo ainda, estava terminando o disco, né? Então foi um misto dessas 4 canções que eu já tinha do show do Repente da Palavra, e que eu fiz outros arranjos, tal, produzi, né? E no começo eu chamei o Alê Siqueira para me ajudar na produção. É um cara fantástico, trabalhou com um monte de gente boa, tal. Mas ele mora em Portugal. Ele estava morando em Portugal, agora parece que ele vai voltar para Bahia. Tá trabalhando com o Carlinhos Brown, tal. E aí eu ficava mandando para ele as coisas, ele mandava de volta, tal. E em algumas músicas eu chamei alguns produtores convidados, como o Suami, por exemplo, uma música que eu lancei no final de 2020, chamada Agora. Foi uma das músicas novas, né, dessa nova fase. Viver mais do que sonhar, criar mais do que pensar, fazer mais que lamentar. E chamei também o André Lima, que é um tecladista que recentemente toca com um monte de gente, toca com o Arnaldo Antunes, mas ele tinha um curso de sintetizadores que eu fiz, né, que eu adoro sintetizadores e tal, e eu queria fazer uma música que chama Tempo, também é uma das músicas novas, que é toda baseada em sintetizadores e tal, e com percussão e com bateria eletrônica misturada com percussão e tal. E aí as outras músicas todas eu fui fazendo junto com o Alê, né, E aí fomos fazendo nesse bate-bola, mandava uma música pra lá e tal.
E as letras, geralmente, para esse trabalho eu compus as músicas antes e ia fazendo as letras depois. Eu comecei a escrever letra quando eu gravei o Repente da Palavra, né? Comecei antes, quando eu comecei a fazer psicanálise, escrever poesia, né? Mas as poesias que eu escrevia não serviam muito para letra. Aí eu resolvi fazer umas de propósito, né? Para letra de música e tal. E aí para esse disco agora eu vi que as músicas ficavam melhores, eu curtia mais se eu fizesse a música primeiro, nem que eu já soubesse o assunto tal, vou fazer uma música sobre isso tal, mas a letra sempre acabava escrevendo depois, né? Porque eu ia pensando, ia fazendo a música, ia produzindo, ia vendo o que a música estava me dizendo também sobre aquilo tal. E você teve a preocupação da temática de todas as canções serem no mesmo universo? Ou elas aconteceram por acaso? Elas têm sempre um viés de provocar, né? Mesmo um assunto sobre o amor, por exemplo, né? Tem uma canção que é o Amor Impossível, né? Que parece, se você só ouve a canção, não parece uma canção de amor, né? Mas aí no vídeo eu coloquei uns desenhos animados, coloquei umas coisas engraçadas. Ela virá e saberá que eu guardei o amor que tinha pra lhe dar. Sobre o mito do amor romântico, do banquete de Platão, né? Começa com uma narrativa tal, então tem o bonequinho lá que diz, segundo a lenda grega, a gente era completo, com 4 braços, 4 pernas, eram 2 em 1, né? Nós éramos seres que eram 2 em 1, né? Aí tinha o Andros, que eram 2 homens, a Gina, que eram 2 mulheres, e o Andrógina, que era um homem e uma mulher juntos, né? No mesmo ser, né? E aí eu faço uma brincadeira com a coisa do mito do amor romântico, da completude absoluta do ser, tal. Então sempre tem, as músicas sempre tem uma pitada aí de crítica, de provocação, mesmo falando sobre temas que são, né, muito abordados, né, em canções, em músicas, tal, né? Então acho que tem essa coisa em comum, né? Outras são mais líricas, tal, outras são mais, né, tipo Agora, né, que o Sua me ajudou a produzir e tal. Fala sobre o agora, né? Fala sobre, né, agora é uma boa hora para começar, né? Quer dizer, que é o que a gente tem, né? A gente fica sempre, às vezes, pensando no passado, o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer, né? Só que o que poderia ter feito dá depressão. Se eu tiver o que eu posso fazer da ansiedade. Então, o que nos resta é trabalhar, pensar no momento, pensar no momento, né? Então, mas é uma letra um pouco mais para cima, um pouco mais lírica, tal, né? Como tem outras também, o Canto também, que é uma outra música que eu já tinha composto que é uma música que fala do ato de cantar, né? Canto, o sentimento, a liberdade desse momento, né? Que é a coisa da arte performática, né? Tem essa coisa, essa divisão, né, das artes, né, das artes plásticas, né, que são coisas que você faz, né, escultura, pintura, e das artes performáticas. Acho que meu negócio é com as artes performáticas, mas de estar fazendo aquilo naquele momento, né, do cantar, do tocar, tal, né. Apesar de ter gostado de produzir, né, e ter sido um super exercício de produção e ter chamado os músicos que eu chamei, admirava muitos deles, acompanhava o trabalho deles, tal. O lance de chegar e tocar, né, e fazer música, né, na hora, né, é aí que está a coisa, né. E associado à produção do disco, você também produziu uma série de vídeos, né, das músicas do álbum, que estão no YouTube, eu andei vendo lá. Sim. Vídeos muito bem produzidos. Obrigado. Sempre fazia parte do projeto já produzir os vídeos, ou a ideia surgiu? Então, eu no começo, né, os 3 singles foi porque, né, eu queria, mesmo durante a pandemia, estar lançando alguma coisa para a gente, né, se animar um pouquinho, né, para passar por aquele período e tal. E aí, quando eu comecei as sessões de gravação, foi em maio, junho do ano passado, eu tinha lançado 3 singles, faltavam 10 músicas, né, o disco tem 13 faixas, né. E aí eu montei 5 sessões de gravação, na verdade 6, que uma solista, né, com uma baixo e bateria, e chamei
vários músicos que fiz duplinhas, né, de baixo e bateria. Muita gente se conhecia, mas nunca tinha tocado junto, né? Por exemplo, Sérgio Rezzi, que é o baterista que eu conheci tocando com a Nausete e tal, tocou junto com o Fred Eleodoro, que é um baixista que fez a última turnê do Milton Nascimento agora, né? Que eu conheci através do Antônio Loureiro, que também tocou no disco e tal. O Kleber Almeida, baterista, né, tocou junto com a Vanessa Ferreira, que é uma baixista mais jovem e tal. O Kleber Almeida é da banda Mantiqueira, o Clebão e tal, o cara super, né, e a Vanessa é um jovem talento aí da música instrumental, né, toca baixo acústico e tal. Também nunca tinham tocado juntos, né. E aí eu filmei, a gente filmou as sessões de gravação, né, e aí eu falei, pô, tem esse material, e hoje em dia, se a gente não tem o vídeo, né, fica uma coisa, parece que fica faltando pra gente divulgar, né, a canção. Sim, e aí eu resolvi fazer clipe de todas as músicas, porque aí eu lancei o disco em novembro e continuei lançando clipes, né? Aí tô lançando um clipe a cada um mês e meio e tal. Agora tô quase terminando aí, faltam mais 4. Vou lançar um agora esse final de semana, sexta-feira agora, chama Acorda-me. Acorda-me do violão, inspira em mim. Que é uma canção meio diferente do disco também, que é uma meta-canção que fala sobre Eu fiz um negócio no violão com o misão, né, do violão, sempre com o baixo e tal. E aí a música era estudo misão. Era um estudo, meio que parece um estudo para violão, assim, né? E aí eu não tinha letra, tinha feito uma letra que parecia uma canção de amor, mas não gostei muito. Aí, não, vou fazer uma letra falando sobre Acorda-me mesmo, né? Acorda-me do violão. Na primeira parte ficou a meta-canção falando sobre a coisa da Acorda-me, que tem um baixo pulsante, né? Que na realidade é uma forma de me inspirar também. Eu me inspiro muito pelo violão. Quando eu vou compor assim, eu pego o violão, toco uma nota, um acorde, uma sequência, 2, 3 acordes e cantarolo alguma coisa. Aí vejo, né, eu gosto bastante de me inspirar usando o próprio violão, o canto, vocalize, né, assim, gosto de improvisar, né, e harmonia também, né, então adoro caminhos harmônicos não convencionais ou que tem uma pegadinha, assim, né, isso é influência do Edu Lobo, do Jobim, do Ginga, que são grandes mestres. Grandes influências. Milton Nascimento, nossa, grandes e boas influências. É isso aí. Fernando, os clipes todos estão no YouTube, né? Então, tem uma playlist lá no A gente YouTube. vai pôr nos créditos da entrevista as tuas redes sociais, para o pessoal que quiser te encontrar, quiser ver os vídeos, ouvir o álbum integral no Spotify, a gente vai deixar isso registrado. Maravilha, lá. agradeço. Alguma coisa, algum outro elemento que você gostaria de ressaltar do teu trabalho, ou mesmo do processo do disco, do Vir a Ser? Eu resolvi fazer canções, né, mas eu sou muito ligado ainda e ouço muito, né, quer dizer, ouço hoje muita coisa diferente, né, mas eu gosto muito de música instrumental e comecei a ouvir outras coisas diferentes também, música ambient music, né, não a música de elevador, mas a música do ambient do Brian Eno, do Robert Fripp, umas coisas que eram consideradas na época meio avant-garde, assim, né? E quando eu resolvi fazer o disco, eu quis de alguma forma misturar todas as influências, né, de música instrumental, de jazz rock, jazz fusion, eu gosto de guitarra. Então é um disco que eu tentei condensar muita coisa diferente, né? Apesar de ser um disco de canção, tem uma parte instrumental que foi muito bem elaborada, assim, foi bem pensada, a ponto de algumas músicas assim eu ter colocado muita coisa de arranjo, de instrumental e ter que ir enxugando, né? Sei como é isso. Mas isso foi a briga até o final do disco, né? E até o Mosca que mixou, né? Sempre chegava as músicas para ele. Essa aqui tem bastante coisa, né? Vamos ter que dar uma filtrada aqui. Apesar de ser um disco de canção, tal, não é um disco de canção muito tradicional. Tem muita coisa, tem coisa de guitarra, tem coisa de sintetizador, tem uns arranjos, tem um rap também, né? Que é uma coisa que tem 2 músicas com poesia falada, né? Que é o Maracatu da Verdade e um rap que é a última música do disco, que é o Inevitável Fim, né? Que foram com essa coisa de poesia falada, que eu acho interessante quando
eu quero falar muito, né? Uma letra da música às vezes não cabe, não cabe, né? Quer dizer, não tenho ainda. Quem sabe eu faça aí alguma coisa tipo Jackson do Pandeiro, né? Que aí é palavra pra caramba, é letra que não acaba mais, mas então tem essa coisa das músicas de eu tentado sintetizar e colocar vários elementos, né? Que são importantes para mim, que fizeram parte da minha trajetória, né? Eu gostei do resultado. Agora o negócio é curtir muito É deixar o filho ganhar o mundo. Tá, e eu tive vendo no seu histórico que você teve um determinado momento que você participou ou criou um evento chamado Noite da Rabeca. Sim. Conta um pouco dessa história, porque daqui a pouco eu vou explorar você e vou querer que você toque um pouco de Rabeca pra gente aqui. Com certeza. Então, isso daí é aquela questão da gente fazer de tudo, ter que meter a mão na massa em tudo, né? Tipo, desde arranjo, composição, produção, tudo. E aí essa questão de fazer eventos, tem o lance assim, o forró de Rabeca, que nem eu comentei, desde a época do Pé de Mulambo, ele não tinha tanta abertura, né? Causava um misto de estranheza e curiosidade, né, no público do forró aqui de São Paulo, né? Então demorou pra gente entrar nesse nicho e tal. Então assim, a gente ficava meio lá, meio cá nessa questão de cultura popular ou do forró, e a gente tinha que criar eventos pra gente rodar, pra gente tocar, né? Então nessas a gente sempre idealizou coletivos, eventos, etc e tal. A Noite da Rabeca veio nesse contexto. E aí sempre pela questão de calhou a agenda, sei lá, na época eu lembro que era o seu Luiz Paixão, né, que ele veio com o trabalho para lançar um disco dele, e o seu Nelson da Rabeca também estava pela cidade circulando, né. Aí já tinha um rabequeiro, né, tinha o nosso grupo, Pé de Mulambo na época, e Murilo Silva, a Cabocaria, que era do Rafa da Rabeca, e tinha mais algum outro grupo, né, de forró que eu não tô lembrando qual. E aí a gente falou, pô, junta seu Luiz e seu Nelson, a gente já faz uma noite só de Rabeca, né? Aí, no caso, não deu certo o seu Nelson, né, de tocar dessa vez, mas aí fizemos um show bem legal, lá num lugar que chamava Armazém, na Vila Madalena. Aí foi bem bacana, aí juntou todos os grupos, né, fez quase uma banda base, ali todo mundo tocava junto, né, dos grupos aqui de São Paulo, todo mundo se conhecia. Então juntou todos os trios de Rabeca que tinha, deu uma banda de base lá, e depois o seu Luiz fez com a banda dele, né, mas foi bem legal, bem legal. E aí o negócio também, né, de tocar junto com o velho era bom demais, assim. Acho que foi a primeira vez que eu encontrei ele pessoalmente, depois virou uma figura muito bacana, assim, bem cuidadosa, assim, com todo mundo que tava chegando, assim, da Rabeca. Aí a gente fez uma segunda edição lá no Teatro Oficina. Aí eu lembro que acho que na época quem tava aqui de fora era o Cláudio Rabeca, né, que ele é potiguar, mas mora em Pernambuco há muitos anos. E aí tava ele, e aí a gente juntou de novo o pessoal que tava aqui em São Paulo. Mas foram 2 edições, assim, mas muito por conta disso, assim, aquele evento independente e meio que por necessidade de juntar e por ocasião, né, de estar todo mundo ali. Mas foram 2 eventos bem bacanas, assim. E aí vamos aproveitar a ocasião, vamos mostrar um pouco para o pessoal que gosta da Rabeca, já conhece, e para os que não conhecem ficarem curiosos para ir atrás. Então vamos dar uma canjinha? Bora lá, bora lá. Da mata eu trouxe a poesia e a sabedoria de quem lá ficou, fiquei pé na cidade, mas nunca me esqueço e nem desmereço quem me ensinou. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar. Oba! Muito bom, muito bom. Bom, aproveitar que você está com a Rabeca na mão, fazer uma pergunta curiosa, que é, qual é a diferença entre a Rabeca e o violino? Então, são várias diferenças. A primeira delas que a gente vê é de não ter um padrão tão rígido, né, que nem o violino. O violino tem um padrão de quantidade de cordas, de afinação, formato, né? Então
Então a primeira coisa que eu acho que a gente vê na rabeca é o formato. Essa daqui é uma rabeca que eu construí faz uns 2 anos ou 3, e aí ela tem esse formato mais largo, né? O violino normalmente mais fino, né? Aqui nessas partes mais estreitas. As madeiras também variam muito, e aí no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, de acordo com a madeira disponível na região, que tem a melhor acústica e tal, mas aqui no sul, sudeste, vai ser com determinado tipo de madeira, né? Que se encontra na região. Nordeste outra coisa, norte outra coisa. Então isso daí é uma das coisas, são algumas das diferenças. A afinação também tem uma variedade grande, né? E também é muito ligada a afinação à tradição que a rabeca tá. Então no fandango caiçara, por exemplo, eles usam 3 cordas na grande maioria das vezes, e tem uma afinação em lá, ré, lá, mais ou menos, né? Eles não afinam exatamente, afinam de ouvido de acordo com a tessitura vocal do cantador, né? Então mas a proporção seria essa. Lá no Nordeste já tem outras afinações, né? Em Pernambuco, então tá ligado sempre à cultura. No cavalo marinho normalmente é ré, lá, mi, si, né? Da grave para agudo. Então tem uma quantidade de afinações e variedades, né? Bem grandes. Outra que fica claro também no jeito de tocar a posição, né? Uhum. Que é a posição anterior do violino barroco, né? Sim. Antes do violino, a rabeca, lembrar, ela é bem mais antiga, né? Do que o violino. O violino se desenvolveu a partir da rabeca, né? Eles começaram a tocar nessa posição como rabeca, era uma rabeca mesmo, né? E aí foi mudando o repertório, etc. E tal, exigindo mais dessa região aguda, com isso eles foram mudando a posição para cá para conseguir pegar essas posições agudas, né? Então essa posição principalmente é um dos diferenciais. Aliás, não é essa, né? Pode ser essa. Tem um rabequeiro, um dos mestres, o Zé Pereira, toca aqui, né? E por vários motivos, né? No caso dele, ele toca aqui porque ele começou a tocar muito cedo, o braço dele não alcançava essa posição. O único jeito que ele conseguiu tocar. Ele é virtuoso, toca dessa forma, né? E tem rabequeiros que tocam aqui também, né? Vou pedir para você mostrar pra gente um pouco do lado violeiro aí. Sim. Ou tocar alguma coisa nessa viola linda que você trouxe aí. Andei, cantei, me arredei de tudo e amei, te amei desde a primeira vez. Errei de entrada toda vez que entrei, te procurei, feliz te quis sonhar. Me aperriei, pensei semana inteira, feição faceira, fez tua tez. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Te vi chegar num canto de sereia, sereia vindo feito sol na areia. Eu nem bem sei o que serei, tonto encantado no teu canjerê. Eu nem bem sei o que serei, tonto encantado no teu canjerê.